Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Assembleia Popular. Esse programa foi criado pela Resolução 839 de 2004 e proporciona aos cidadãos um espaço para a livre manifestação da opinião política sobre assuntos de interesse da cidadania. Esse encontro sempre é gravado às quartas-feiras, do meio-dia à 13h, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje, estamos realizando a gravação aqui no plenário José Bonifácio. Para utilizar a tribuna, basta se inscrever aqui no local, chegando com meia hora de antecedência e apresentando um documento de identidade. De acordo com o artigo 3º da resolução, a utilização dessa tribuna deverá obedecer aos princípios éticos e morais instituídos por essa Casa. E o orador pode vir a responder civil e criminalmente por todo e qualquer conteúdo expressado nesse programa. Dito isso, vamos à participação da sociedade. No programa de hoje teremos 6 participantes, com um tempo de 9 minutos cada. O primeiro inscrito para falar hoje é o senhor Lívio Carlos da Silva, juiz de paz e jornalista. Fique à vontade, senhor Lívio. Boa tarde, Assembleia Legislativa. Boa tarde, os presentes. Boa tarde, São Paulo. Mais uma vez, eu estou aqui na Assembleia Popular para fazer as demandas, as reclamações e cobrar os direitos das pessoas, principalmente o meu direito. Mais uma vez, eu estou aqui usando a tribuna. Aqui eu tenho documento na minha mão, eu tenho muitas denúncias para fazer, são centenas de denúncias, mas o tempo é pouco. Então, agora eu estou com o documento aqui na minha mão, a prova, não é calúnia, não é calúnia, injúria e difamação, não. É documento, entendeu? Então, eu vou fazer a leitura dos documentos, o que está escrito aqui. Eu não estou aqui para brincar, não tenho medo de nada, e o que eu estou falando, eu falo com prova. Eu vou começar a fazer a leitura. Começamos assim: denúncia para a ouvidoria da Assembleia Legislativa e para a Secretaria. É documento, né? Eu fiz a denúncia para a ouvidoria, para o presidente da Assembleia e fiz para a Secretaria. A denúncia é pela humilhação, é pela pouca vergonha, é pelo descaso, a falta de responsabilidade, falta de moral, de estudo, de sabedoria desse pessoal, desse segurança que foi contratados. Esse segurança, eles não é polícia, simplesmente é segurança de patrimônio. E eles estão fazendo revista, humilhando, massacrando, encostando as pessoas na parede, entendeu? Eu fui na Polícia Federal, a Polícia Federal falou que esse segurança não pode fazer revista. Eu estou com o documento na minha mão. A Polícia Federal falou que ele não pode fazer revista porque ele não é segurança armado. E outra coisa também, eu falei aqui do supervisor da Assembleia Legislativa, o supervisor-geral da Assembleia Legislativa, o setor de segurança. Eu falei com ele, convidei ele para vir aqui falar comigo, para ele escutar, eu fazer a leitura, e ele não se interessou, ele não quis vir aqui, para eu fazer a leitura com o documento, para ele escutar, porque eu não estou brincando. Ele falou para mim também, e ele repetiu a mesma coisa, que esse segurança contratado é um pessoal despreparado, não tem estudo, não tem educação, não tem nada, e esse pessoal é sempre removido. Ele faz rodízio desse pessoal, segurança de patrimônio. Eles não podem fazer revista para esse pessoal e ninguém. Só quem pode fazer a revista é a Polícia Militar. Graças a Deus, nós temos a Polícia Militar competente e responsável, e a Polícia Militar conhece todo mundo e trata todo mundo bem. Esse segurança não trata. Eles são estúpidos, grossos, ignorantes, sem estudo, sem educação. Então, está aqui o documento na minha mão. Alesp, expediente do presidente. Está aqui o número do processo, 003388/1111. Outra coisa,
A Assembleia Legislativa tem presidente, é o senhor André do Prado. A Assembleia Legislativa tem administração competente, tem órgão atender os visitantes e palestrantes. Depois da pandemia, foi contratado uma firma de segurança patrimonial. Despreparado, grosseiro, chucro, truculento, sem educação para o pessoal que visita a Assembleia Legislativa. Já que tem a Polícia Militar, não precisamos desses ex-funcionários. As pessoas têm o direito de ser bem tratadas aqui na Assembleia Legislativa. Agora, com essa população desses contratados, isso daí não vai para lugar nenhum. Nós não precisamos dele. O nosso amigo deputado Enio Tato, eu e o deputado Enio Tato, foi o criador do programa Assembleia Popular, para fazer as reclamações e as denúncias, né? Já passou de 3 anos que eu pedi para comprar os armários de parede, para os visitantes colocar os seus pertences. Mas até agora não compraram nada. Eu já trouxe aqui os modelos dos armários e não foi tomada nenhuma providência. A administração falou para mim que a Assembleia Legislativa não tem dinheiro. Isso é uma mentira muito grande. A Assembleia Legislativa tem dinheiro, sim. Tem dinheiro, porque aqui tem outros órgãos que os funcionários levam os seus pertences e colocam lá em determinado setor de trabalho da Assembleia Legislativa, que eu conheço, porque eu estou na Assembleia Legislativa há 53 anos. 53 anos que eu estou aqui, já fui funcionário de deputados, né? E hoje eu trabalho um trabalho voluntário e trabalho para o deputado Enio Tato. Graças a Deus, o deputado é uma pessoa honesta, competente, confiável. Eu estou lendo parte do documento que eu protocolei da Secretaria nos órgãos públicos internos da Assembleia Legislativa, que até agora não tomou as devidas providências. Para mim isso é uma vergonha, eu não vou parar, eu vou reclamar, e a Assembleia Legislativa não precisa desse segurança, porque aqui tem a Polícia Militar boa, de qualidade, honesta, competente e respeita todas as pessoas. E esse segurança não respeita. Eu já fui aqui humilhado por uma segurança baixinha, feminina, sem educação, chucra, turrão. Como que a Assembleia Legislativa deixa esse pessoal trabalhar aqui? Por favor, pelo amor de Deus, manda esse pessoal embora. Com o salário que vocês gastam com esse pessoal, vocês compram os armários de parede. Até onde nós vamos chegar? Então, eu tenho denúncia para fazer de outras coisas importantes que está acontecendo em São Paulo, mas hoje eu tirei para fazer uma reclamação. Não é da Assembleia Legislativa, é dos segurança que foi contratado na Assembleia Legislativa, que eles têm rodízio, que é segurança de patrimônio. É analfabeto, chucro, turrão, sem educação, sem estudo. Não merece a confiança, não merece o respeito de ninguém. Eu vou sair daqui, eu vou na ouvidoria da polícia, vou fazer reclamação, uma parte de reclamação para um senhor policial. Não é para os policiais, porque os policiais me conhecem, me tratam bem, brincamos todas as semanas. Então, dessa forma, eu gostaria de falar mais tempo, mas o meu tempo está acabando, sou obrigado a passar o meu tempo para outro. Então, mais uma vez, eu vou pedir os armários de parede que seja comprado, porque a Assembleia Legislativa tem dinheiro. Com dinheiro que vai gastar com os armários, aí evita de pagar o salário desse segurança que não tem nenhuma função. Não tem respeito, não tem qualidade, não tem moral e não sabe tratar das pessoas.
Por favor, senhores deputados, me ajudem, fiquem do meu lado e mandem esse segurança contratado para o olho da rua. Muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigado, senhor Lívio. A nossa próxima participante é a senhora Shirley Botelho Costa, autônoma. Boa tarde a todos os deputados, a todos da casa, agradecendo a oportunidade. E eu continuo na luta pela ação civil pública do governo do Estado para todos os autistas que estão fazendo uma aberração com nossos autistas, colocando em escolas públicas com salas de 30, 40 alunos, sem preparação, sem conhecimento da limitação dos nossos autistas. E agora eu quero chamar a atenção de alguns deputados e deputadas que eu fiquei sabendo que está na causa do autista e PCD. Então, eu gostaria que alguém se manifestasse. Por que ninguém fala nada, sendo que o governador quer extinguir a única coisa que dá direito em todo o tratamento completa para todos os autistas? Então, e nenhum deputado, a não ser a deputada Beth Sayão, que teve um acontecimento dia 6 de janeiro, eu e a Márcia fomos fazer um protesto na Avenida Paulista, porque eu estou vindo aqui na Assembleia desde agosto, mas os nossos autistas são invisíveis. Eu não sei para que 94 deputados, não tem um que se manifesta para ir a favor da ação e fiscalizar o governo. Então, eu vou dar os nomes aqui de que me deram e estão na causa dos autistas. Deixa eu terminar o acontecimento. Fizemos um protesto na Paulista, e da Paulista nós queríamos chamar a atenção porque os nossos autistas, não existe nada preparado para todos os autistas. O prefeito tem falácias, o senhor Ricardo Nunes, e o governador também tem falácias. Tanto é que em 2023 ele falou por 3 vezes em rede nacional, tipo, autista é como gripe, uma mutação e sara com 5 anos. Senhor Tarcísio de Freitas, meu neto, é autista nível 3 de suporte, fez 7 anos em novembro e ele continua sendo autista, tá? E não existe nada preparado. Gostaria que alguém se manifestasse. Quem disse que autista tem que ficar em fila de espera? Nós já pagamos o imposto mais alto do mundo e pagamos imposto de tudo. E somos a população classe média que os parlamentares não dá valor nenhum, não tem um que se manifesta para atualização desse salário mínimo miserável. Qualquer regalia de qualquer deputado, qualquer parlamentar, é maior do que esse salário mínimo miserável. E ainda não dão direito a nada para os nossos autistas, PCD e a população. Então, de lá nós fomos para a Secretaria da Saúde, onde eu estou indo desde 2021 com o megafone, cobrando o direito da ação civil pública, porque a deficiência não está no autista, a deficiência está no poder público, na saúde, que não sabe o que é um autismo, e não acontece nada. Já protocolamos ação civil, trânsito e julgada, antes da pandemia era executada em 30 dias, exatamente como está escrito. E agora não se executa. Depois nós fomos para a Secretaria da Saúde, eu estava falando no megafone, chegou uma mãe que apanhou do seu filho, os braços todo mordidos, sem medicação, sem nada. Ela surtou dentro da Secretaria da Saúde e aí deu dano ao patrimônio. Desde 2021, não aparece uma mosca. E, de repente, a Márcia surtou, o filho dela sem na escola, sem nada.
e aí deu danos ao patrimônio. Ninguém se preocupa com o autista, se preocupou com dano de patrimônio, errado. Ninguém sai de casa para fazer isso, mas só que o secretário da Saúde, doutor Eleus Paiva, ele descumpre uma ação civil, trânsito e julgada, ele não dá o direito de medicação de insumos de nada, eu acho que isso é um abuso de poder. O senhor Tarcísio de Freitas também não quer executar ação civil, não quer dar o direito, e ele não tem o conhecimento do que é autismo. Ele liberou canabidiol para quem tem a deficiência do sobrinho dele e mais umas outras, e o autista ele não liberou. Então, isto se chama abuso de poder, porque leva as mães ceifar a vida dos seus autistas e se suicidar. Eu tenho um neto autista nível 3 de suporte, minha filha já tentou suicídio, e eu estou aqui batendo aqui, falando que falta medicação, alimento, ele tem seletividade alimentar. Eu acho que deveria tirar o salário de todos esses deputados, vereador, senador, e dar na mão deles exatamente o que eles querem para a população, esse salário mínimo miserável, para ele sobreviver, fazer tudo e cuidar de um autista, com um governo que presta um desserviço, tem falácias, desídio de função. Enquanto nossos autistas não dormem, nossos autistas têm crise, não tem escola preparada, com salas anti-ruído, número reduzido de aluno, professores comportamentais e acompanhante terapêutico, não tem transporte, não tem nada. Isso é uma vergonha. Agora eu vou falar o nome dos deputados que me deram a lista. Senhora Bruna Furlan, diz que é presidente, alguma coisa responsável. Senhor Oséias de Madureira, senhor Alex Madureira, senhor Dani Alonso, Bete Saião se manifestou na matéria, doutor Cláudio Marcolino, senhor Cláudio Marcolino, senhora Edna Macedo, doutor Elton, senhora Solange de Freitas, senhor Itamar Borges, senhora Clarice Ganem, senhor Oséias de Madureira. Bom, Clarice Ganem, quando eu descobri o diagnóstico do meu neto, ela entrou no privado das mães para pedir voto para o filho dela. Quando eu pedi ajuda para o meu neto, medicação e o que ele precisava, e comecei a mandar mensagem, relatório, tudo, ela me bloqueou nas redes sociais. Inclusive, eu mandei isso na mensagem aí do gabinete. Semana passada, até hoje, ninguém entrou em contato comigo. E sabe o que esses parlamentares fazem? Eles falam, olha, vai no CRAS, vai no CAPES. CAPES não é para autista, CAPES é doença mental. E eles não têm conhecimento. Autista, marca a hora, tem que ser atendido, não tem que esperar. Por isso já tem uma lei federal de prioridade. Então, teve a matéria aqui no G1, e muitos falou, dona Shirley, dona Márcia, agora os deputados da LESP vai se pronunciar, porque eles são responsáveis de cobrar o governador. E na nossa matéria, feita pelo SPTV, CNN, Metrópole e outras, falou o renomado cientista doutor Eduardo Green. E na fala dele, diz que o governo já descumpre algo constitucional e universal, e uma decisão judicial. Vou aguardar. Muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigado, senhora Shirley. Chamamos agora o próximo participante, senhor Adalberto Santana de Andrade, servidor público. Boa tarde a todos. Volto novamente aqui nessa casa para falar sobre o assunto da PEC da Segurança Pública, que está sendo discutida em nível de federação e todos os estados.
no nosso caso, sobre a Polícia Ferroviária Federal. O que está acontecendo? O governo federal, através do Ministério da Justiça, está querendo extinguir a Polícia Ferroviária Federal. Para aqueles que não conhecem, a Polícia Ferroviária Federal é uma polícia que foi criada pelo Decreto Imperial 641 de 1852, tendo esse decreto sido recepcionado por todas as constituições federais brasileiras anteriores, até a Constituição de 1988, que expressamente aduz o artigo 144, inciso 3º, que a segurança pública deve ser exercida pela Polícia Ferroviária Federal em virtude da recepção material pelo texto constitucional. Hoje a Polícia Ferroviária Federal goza do título de a primeiro órgão de polícia da União. Contudo, em que pese a recepção material da homogênese, que criou e regulamentou a referida polícia pela Constituição Federal Brasileira de 1988, o exercício da atividade de segurança pública dos policiais ferroviários federais ainda não foi implementado junto ao Ministério da Justiça, mesmo passando, pasmem, 36 anos. Visando corrigir essa mazela, a Lei 10.683 de 2003 estipulou em seu artigo 29, inciso 8º, por redação da Lei 12.642 de 2011, que os profissionais de segurança pública oriundos do Grupo Rede Ferroviária Federal, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CBTU, e a empresa Transurbis de Porto Alegre, que estavam em exercício em 11 de dezembro de 90, passam a integrar o Departamento da Polícia Ferroviária Federal do Ministério da Justiça. E isso até hoje não ocorreu. Existe esse ato que o governo não resolveu, mesmo o governo Lula, passando por 3 mandatos, ainda não resolveu. E o que está acontecendo hoje, em todo o Brasil, devido a essa omissão? Carnes roubadas na Baixada Santista, estão atacando os vagões, furto de açúcar em Ribeirão Preto, tentativa de furto de soja em Ribeirão Preto, furto de trilhos em valores acima de R$24 mil em Jardinópolis. Como o governo federal tem a coragem de fazer uma proposta indecente dessa, de extinguir uma polícia do artigo 144? Enquanto os órgãos tentam extinguir a Polícia Ferroviária Federal, o crime organizado se organiza, se une. Aí o governo federal vem com uma proposta dessa. Nenhum dos governadores está satisfeito, é uma PEC de segurança complicada, não está fácil resolver essa situação, mas o governo Lula tem esse débito, porque ele prometeu nos seus últimos 2 mandatos que iria resolver. Passou vários ministros e nada, absolutamente nada aconteceu. O que nós estamos fazendo? Comunicando as bancadas de segurança pública de várias assembleias. Este dossiê aqui, que está presente, são mais de 650 páginas, com os boletins de ocorrência, mostrando os furtos que estão acontecendo em todo o Brasil. E até agora, mesmo sendo feito vários ofícios e vários encaminhamentos, o ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski, que já foi ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto, que teria que zelar pela Constituição Federal e dar o seu cumprimento, também não respondeu. Nós estamos aguardando, acreditamos que essa Assembleia, que é a maior da Federação do Brasil, tem que se posicionar nessa questão. Não só a bancada de segurança pública, como as comissões de transporte, e cobrar o governo federal para que resolva essa situação de forma definitiva. As comissões de segurança pública em Brasília, nós fizemos contato, está sendo modificada, né? Vamos fazer uma troca tanto lá como aqui. E nós vamos insistir, vamos continuar cobrando, porque não tem condições continuar dessa maneira. Essa omissão do governo federal, essa omissão de cobrança dos parlamentares, seja a nível estadual, nível federal, ou até mesmo os senadores de São Paulo, que até agora não se posicionaram. Não dá para entender como um governo sério, de responsabilidade, faz uma proposta de extinguir uma polícia, querendo passar as atribuições da Polícia Ferroviária Federal para a Polícia Rodoviária Federal. E a Polícia Rodoviária Federal, ela não é especializada em ferrovia. Cada polícia tem a sua especialidade. Então, enquanto isso não for solucionado, vão continuar os furtos, vão continuar os desvios. Como que pode? No Brasil, hoje, para vocês terem uma ideia da gravidade, estão se roubando pontilhão de trem.
pontilhão, estão depenando locomotivas que estão estacionadas, entendeu? Então, quer dizer, é muita arbitrariedade do governo federal, e a gente não está vendo os deputados federais e os senadores tomarem alguma atitude nesse sentido de cobrança. Quando a gente fala cobrar, é subir na tribuna, fazer requerimento de informação, cobrar junto às comissões. Isso é necessário, tem que ser feito, não pode continuar dessa maneira. Senhor ministro da Justiça, senhor presidente Lula, vocês têm que resolver essa situação de forma definitiva da Polícia Ferroviária Federal e não propor a sua extinção. Inclusive, na primeira reunião no Ministério, lá em Brasília, com os governadores, o ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski, falou que não sabe por que a situação não foi resolvida. É óbvio que ele sabe. Quem tem que resolver, quem que é? É o Executivo, que até agora não fez. Então, chegou a hora do Ministério tomar uma providência e se unir junto com o governo federal para que resolva a situação de forma definitiva. Até mesmo porque a Polícia Rodoviária Federal não tem efetivo hoje nem para resolver os problemas das estradas, como todo mundo tem conhecimento. A categoria está brigando para que tenha concurso público, para poder admitir mais policiais rodoviários federais. Como que vocês querem que a Polícia Rodoviária Federal vá trabalhar nas ferrovias, uma vez que eles não conhecem a especificidade da função? Polícia ferroviária é de ferrovia, polícia rodoviária é de rodovia, até mesmo porque na ferrovia, com esses roubos que andam acontecendo, esses piratas subindo em cima dos trens, não é qualquer um que tem que fazer esse trabalho, tem que ser o pessoal especializado, e o pessoal especializado no Brasil chama-se Polícia Ferroviária Federal. Eu não posso acreditar que o Ministério da Justiça não tenha conhecimento de tudo o que está acontecendo. Esse dossiê eu já mandei para o ministro da Justiça, a gente mandou inclusive por AR, então a gente já tem a comprovação que o Ministério recebeu. Os técnicos que geralmente fazem a leitura e o resumo para mandar para o ministro. Espero que o ministro da Justiça tenha seriedade para poder resolver essa situação de uma forma definitiva e não insistir após o carnaval aí, que foi discutida essa questão da PEC de segurança pública, que seja extinta a Polícia Ferroviária Federal. Isso é um absurdo. Eu duvido que essa Assembleia Legislativa de São Paulo irá concordar com isso. Principalmente a bancada da bala, que nós estamos visitando eles constantemente. Não dá para admitir isso. Extinguir uma polícia. Em nenhum lugar, não é nem do Brasil, do planeta, se fala em extinguir uma polícia, seja ela qual for. Espero que essa Casa de Leis, que sempre trabalha com muita seriedade, a Comissão de Segurança Pública, enxergue esse absurdo que está acontecendo. E, presidente Lula, a responsabilidade é sua. Lembre da promessa que você fez para a categoria nos últimos 2 mandatos. O senhor está chegando no 3º. Contamos com o apoio de todos, inclusive dessa Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Adalberto. Chama agora à tribuna o senhor Rodrigo, presidente nacional do Instituto Federal de Defesa do Consumidor e do Cidadão. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Mendes. Agradeço também a presença da mesa, agradeço também aos deputados desta honrosa casa. Hoje eu estou aqui para apresentar nossos trabalhos institucionais da IFEDEC, que é o Instituto Federal de Defesa do Consumidor e Cidadão, algumas atividades que já estamos exercendo, já dentro da Lei 8.078, do dia 11 de setembro de 1990, é uma lei muito forte, que ela tem que ser colocada em prática, porque ela tem um reconhecimento por lei, e é uma lei que precisa ser respeitada, tanto pelos fornecedores, para poder garantir a segurança nos serviços prestados ao consumidor e a comercialização de produtos e serviços. Como eu já disse, estou aqui hoje para falar a todos os cidadãos e consumidores, e aos empresários também, que estamos realizando os trabalhos de orientação e conscientização aos fornecedores quanto aos seus direitos e deveres com melhoria do mercado de consumo. Nós, da instituição IFEDEC, temos a enorme preocupação
com os fornecedores também, que muitas vezes não conhecem as suas obrigações mediante ao Código de Defesa do Consumidor. Eles sabem que existe a lei, mas por falta de tempo ou por falta de alguma informação, eles não têm conhecimento. Então, o IFEDEC orienta a esses fornecedores de produtos ou de serviços e orienta para que eles venham trabalhar dentro das normas de relação de consumo, também dentro das normas da Lei 8.137 também, que é dos crimes de relação de consumo, tá? No caso das comercialização de produtos, né? Tem uma outra mensagem aqui também, que esclarecemos a todos os consumidores que no início de abril de 2025, a IFEDEC estará com seu site publicado no ar, com o seguinte site, www.ifedec.org.br, e também abriremos a nossa sede institucional no centro de São Paulo, na rua São Bento 355, o ponto de atendimento ao consumidor e ao cidadão, para poder resolver seus assuntos de interesse de âmbito administrativo e de âmbito jurídico também, tá bom? Também vamos propor ações judiciais junto ao Ministério Público Estadual de São Paulo. Temos o parecer do Poder Público Estadual de São Paulo, que é o Ministério Público, em 2016, que chancela as atividades do Instituto Federal de Defesa do Consumidor, tá? E temos também o nosso certificado, tá? Certificado também de OCIP, que é a Organização de Sociedade Civil de Interesse Público. Agradeço a todos pela oportunidade, agradeço mais uma vez e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Chamo agora o nosso próximo participante, senhor Agostinho da Paixão Miranda, vendedor. Justiça sem misericórdia é tirania. Misericórdia sem justiça é complacência com o delito. Eu preparei um texto porque o que eu vou falar aqui é super importante e depois eu acabo saindo, perdendo o foco. E como o tempo é curto, não dá para retornar depois ao texto original. Todo delito, por mais grave que ele seja, tem o seu equivalente matemático expiatório exato. Não é possível pagar mais do que se deve. E se a divindade cobrasse mais do que o devido, obviamente ela não seria justa. A balança da justiça tem dois pratos. Os humanoides, quando julgam, usam apenas um prato da balança. Os juízes da lei do karma usam os dois pratos. Exemplo, os humanoides nos acusam de 1 ou 2 delitos sexuais. Julgam e lavram sentença usando apenas um prato da balança. Toda moeda tem dois lados, ou seja, temos que procurar atenuantes. Por isso, os juízes da lei do karma utilizam os dois pratos da balança. Num prato, colocam as más ações, no outro, as boas ações da pessoa. Pesam e o resultado será exato. Me acusam de 1 ou 2 delitos sexuais. Vamos examinar o outro lado da balança, os atenuantes. Eu praticava meus exercícios esotéricos por 6 horas por dia. 6 horas por dia. No dia, quando não dava para praticar 5 horas, 6 horas, vamos supor, quando dava, praticava só 4 horas ou 5 horas, eu adicionava as horas que ficou faltando nos outros dias, ou no sábado ou no domingo, que é o dia que eu tinha mais tempo. Resultado, ouvi a voz da minha mãe divina, Deus Mãe no meu interior, me dando parabéns pelo meu trabalho íntimo. Quase coloquei o meu corpo físico dentro da 4ª dimensão. Só não coloquei o meu corpo físico dentro da 4ª dimensão porque eu tive medo. Eu era inexperiente, imaturo, estava iniciando na gnose. Gnose em mais de 40 países. Eu era o único que estava praticando a morte psicológica e encontrando resultado na morte psicológica. Se eu estivesse casado,
eu era o único gnóstico que estaria transmutando a energia sexual. Lembro, gnose em mais de 40 países. Eu peço aos meus amigos da mesa que respeitem, viu? Eu peço aos meus amigos da mesa que respeitem quem está falando, porque atrapalha, tira a concentração. Tira a concentração. Eu peço que respeitem, porque quando vocês estavam falando, estava aqui no púlpito, eu fiquei quieto, eu não conversei. Tira a concentração. Obrigado. Eu sou o único gnóstico que dava e dou conferência sobre relaxamento, morte dos defeitos e concentração. Eu respeito o labor dos meus amados irmãos gnósticos. Não quero jamais olvidar o sacrifício deles, mas eles dão palestra. O palestrante fala de coisas que leu, de coisas que ouviu. Eu sou conferencista. O conferencista passa aquilo que conferiu com o seu trabalho íntimo. Exemplo, a superconcentração é uma prática fruto do meu labor gnóstico. Por mais paradoxal que possa parecer, é mais fácil praticar a superconcentração do que a concentração. A superconcentração serve para sair em astral, serve para colocar o corpo físico dentro da 4ª dimensão, atingimos a meditação, ou seja, acessamos a 6ª dimensão. Só existe meditação quando se atinge a 6ª dimensão. Com a superconcentração, nós conseguimos atingir a 6ª dimensão. Na 6ª dimensão, qualquer um vai se sentir um Deus. Se você se desdobrar até a 6ª dimensão, você vai se sentir um Deus, porque todos nós somos deuses. Nós nada mais somos do que o próprio Deus individualizado. Mesmo não tendo 7 corpos de ouro, qualquer um se sente um Deus. Quem tem 7 corpos de ouro não precisa de ir até a 6ª dimensão para se sentir um Deus. Meus irmãos gnósticos não conhecem a superconcentração. Com o meu trabalho íntimo, vi, com o meu sentido espacial, o eu, o ego, descendo por uma árvore, como uma lesma, exatamente como fala o venerável mestre Samael Aun Weor. Os psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas podem achar que eu sou completamente louco quando eu digo que vi o eu, o ego, como uma lesma descendo por uma árvore. Freud não sabe o que é o eu. Freud não sabia o que é o ego. Os psiquiatras, os psicólogos não sabem o que é o eu. Nós vamos ensinar para vocês. Sou o único com experiência tanto com a morte mística, a morte da cadeira ou a morte em marcha. A propósito, o catorzino não serve para a morte mística. O catorzino é uma aberração dos Ranamuzes, demônios com duplo centro de gravidade. Somente a Divina Mãe elimina os defeitos. Fiquei doente. Quando praticava, o meu escroto inchava e tinha ainda 2 demônios que sugavam as minhas energias e me deixava esquelético. Entrei em depressão. Nesse estado de depressão, tomei atitudes suicidas em relação ao meu trabalho íntimo e cometi certos delírios sexuais por não estar trabalhando. E quando eu trabalhava, eu conseguia passar várias horas em estado de êxtase. O meu primeiro delito ou deslize de ordem sexual foi obra de Prometeu. Muitos anos depois, ouvi com meu ouvido interno a voz de Prometeu me convidando ao delito sexual. Prometeu é a mão esquerda de Deus. O Criador, Prometeu é o Criador na sua polaridade negativa. Prometeu é o nosso treinador no ginásio psicológico da vida. Prometeu é a sombra do Altíssimo. Como pode ser má, senhores, a sombra do Altíssimo? A propósito, para se ouvir a voz de Prometeu, somente quem tem corpos internos de fogo ou tem corpos internos de ouro, quem já fabricou pelo menos o corpo astral de ouro, pode diferenciar quando atua os agregados psicológicos, quando atua os 7 pecados capitais ou quando atua Prometeu. Já disseram, a virtude se manifesta diante da oportunidade do contrário. A virtude se manifesta diante da oportunidade do contrário. É por isso que Prometeu nos convida ao delito.
Tem pessoas que vomitam virtudes e nunca analisaram o seu passado sem medo. Nada disso passa desapercebido para os juízes da lei do karma ao me julgar. Amigos, nós fomos feitos na mesma fornalha. Se compreendemos o que se passa no nosso interior, compreenderemos o que se passa no interior dos outros. Amigos, antes de julgar e condenar alguém, olhe para dentro de você mesmo, sem medo, e atire a primeira pedra, se puder. No caminho para Damasco, a queda. No caminho para Damasco, a luz. Assim diz o poeta. Os deuses mais divinos são aqueles que têm sido mais humanos. Os deuses mais divinos são aqueles que foram diabos. Canta Prometeu, canta uma canção. Canta Prometeu, um canto de amor. Eu peço ao governo americano que seja paciente mais um pouco. Em mais 2 ou 3 meses, eu vou mostrar todas as pessoas que estão envolvidas no sequestro das americanas, no estupro e no assassinato de 2 americanas. Elas foram violentadas por mais de uma semana no litoral por 8 ou 10 marginais e depois assassinadas. E deram um sumiço no corpo delas. Os meus inquilinos são do Comando Vermelho. Encerrado, senhor Agostinho. Muito obrigado. Obrigado, até logo. Muito obrigado, senhor Agostinho. Para encerrar o programa de hoje, chama nosso último participante, senhor Allan Kardec, palestrante da religião espírita. Novamente estou aqui na TV Alesp para trazer, compartilhar com a sociedade geral as demandas que eu tenho aqui, que eu vou manifestar, serão todas faladas dentro da visão ótica espiritual. Por que eu falo ótica, visão espiritual? Porque a humanidade é espírito, porque nós somos espíritos. Todo lugar onde estivermos são espíritos encarnados, que são os vivos, e os desencarnados, os que viveram vidas passadas, estão aí em nosso meio. E os problemas que eu trago, manifesto aqui, as sugestões dos problemas que eu trago aqui, em geral, os problemas que tem em São Paulo, não é exclusivo de São Paulo, os problemas é global, em toda parte do planeta, os problemas são iguais, e as soluções têm que ser aplicadas dentro da visão espiritual, porque em todo lugar existe a comunidade de espíritos invisíveis. Espíritos invisíveis são aqueles que viveram vida passada, que estão em nosso meio, porque na vida passada eles não tiveram a educação, não viveram na perversidade, viveram errados, praticaram coisas do mal e permaneceram, desencarnaram, permaneceram. Hoje vivem no planeta todo a humanidade invisível e precisa dos governantes reconhecerem. Os governantes têm que reconhecer, se querem a solução dos problemas gerais, é preciso aplicar a educação espiritual, é preciso reconhecer que em todo lugar ao seu redor tem que pensar, preocupar naqueles que são invisíveis, porque esses invisíveis, eles precisam de amparo, de acolhimento, precisam de apoio, eles precisam de se educarem para poder sair da perversidade, porque o mal, os erros, os errados, eles influenciam os encarnados na prática, nas manifestações errôneas. É por isso que existe em toda parte violências e todos os problemas da sociedade que afligem, preocupam a sociedade, a comunidade geral. Mas por quê? Porque o encarnado ali está sendo assediado, influenciado, porque o invisível que ninguém o percebe, ninguém o entende, ele manifesta através do encarnado, porque o invisível, ele não pode segurar, tocar, abraçar, fazer, porque ele é invisível. Então ele precisa do instrumento, do aparelho, o encarnado, que ali ele intui, que ali ele usa o encarnado para as suas manifestações, para os seus protestos.
Porque o lado invisível, eles se reúnem, se agrupam, eles conversam, porque eles precisam de ser atendidos. Eles têm seus problemas, é por isso que a comunidade invisível no planeta todo, eles estão rodeando, eles estão abeirando nos meios, na sociedade, nas reuniões, em toda parte. Mas os governos não querem reconhecer a humanidade invisível. Acha que tudo é só o visível ali ao redor? Não. O próprio encarnado tem que entender que ele é o espírito, que ele tem seus afins, que o próprio encarnado ali tem suas afeições, as suas afinidades, e tem que lembrar que se ele não atender dentro da ótica da visão espiritual, educar o espírito encarnado, porque o espírito encarnado sendo estudado, esclarecido, automaticamente o desencarnado está sendo educado, está sendo instruído, orientado, e aí aquele que desencarnado, que antes estava manifestando na prática errônea, nas suas manifestações perversas, ele não vai mais. Aí ele automaticamente se educa o encarnado que vive na ociosidade, na perversidade, e educa o desencarnado também, que está na perversidade, na ociosidade. E assim o ambiente fica mais harmonioso e as coisas se ajeitam, as coisas se solucionam, e aí os problemas vão se dissipando aos poucos, em toda parte assim. O governo tem que reconhecer, porque todos são espíritos, senhores governos, senhores que têm autoridade, senhores diretores, vós é espírito, e tem que conscientizar disso. Todos vão desencarnar, que chamam morrer, todos têm o seu dia agendado, a sua hora, e do outro lado terão a surpresa. Todos governantes, todos gerais, vão ter a surpresa na hora que fechar os olhos da carne. Não vai levar tudo que tem de material, títulos, vai levar só os valores morais que fez com aquilo que foi lhe dado, que foi conquistado. Vós tem que reconhecer, espiritismo, a religião espírita kardecista está aí para poder dar o apoio, dar orientação, ajudar a humanidade e ajudar os governantes municipal, estadual e todos, para buscar a solução, para preservar a paz e a solução de todos os problemas, porque está acontecendo problemas diversos, muitos problemas, e nenhum governo que hoje tem dinheiro, instrumento, ricos, material, tecnologia, não vão resolver, se não aplicarem pelo método, pelo ensino, educação espiritual, porque o invisível não precisa do instrumento material para ele quer o amparo, porque o desencarnado invisível que está ali no local, no ambiente, em todo lugar, se você atender o material, o encarnado, porque o encarnado tem a ligação, a afeição, tem um relacionamento com o outro lado, invisível e visível, ambos têm as mesmas aptidões, individualidades, porque o desencarnado, quando desencarna, chama morrer, ele fica igual, ele mantém a sua individualidade, e ele quer também resolver, progredir, ele quer também sair da perversidade, mas ninguém o atende, ninguém o percebe. Então, aí que está acontecendo as doenças, problemas diversos, problema do aborto, problema de deficiência física, fome, misérias, conflito, violência, e tudo isso são problemas antigos, senhores, são antigos, e em toda parte esses problemas são iguais. País ricos, país pobre, tem os mesmos problemas, mas não resolve, não vão resolver, vai continuar aí, e nós estamos evoluindo rápido, e o planeta Terra, senhores, é governado pelo mundo espiritual, e o mundo espiritual que administra, porque o planeta Terra, logo, vai ser promovido a planeta superior, vai deixar de ser um planeta de prova e expiação, onde nós vivemos hoje, por isso que vivemos nessas condições gerais. Então, está acontecendo o quê? Transformação da humanidade, o mundo está evoluindo, e está chegando a hora, e aqueles que são invisíveis, que estão aqui vivendo conosco, têm pressa, porque sabe
que não terão outra oportunidade de reencarnar nesse planeta, habitar, porque esse planeta estará em nível superior. Aí que está, senhores governantes, parlamentares, aqui foi semeado a semente da verdade, foi semeado a semente, a receita do antídoto para todos os problemas que tem, que chama educação espiritual. Aqui foi semeado e aqui já está germinando. E senhores, conscientize, vós é espírito, vós vão desencarnar amanhã, todos vão, ninguém vai escapar, todos vai sair do planeta Terra, mas o voltar depende dos valores, do que você fez com tudo aquilo que foi lhe dado, o mandato, os valores materiais, os títulos, a posição que está, foi lhe dado para uma causa, para o progresso moral da humanidade, para participar da transição do planeta Terra, que vai subir. Eu falo para vocês, conscientize, senhores, isso é verdade. Muito obrigado, senhor Allan Kardec. Muita paz. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim de mais um programa Assembleia Popular. Agradecemos a todos aqui que participaram e deixamos o convite para que você de casa também participe. As gravações acontecem todas as quartas-feiras, do meio-dia a 13h, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Basta se dirigir a uma de nossas portarias, apresentar um documento com foto e se informar sobre qual plenário ou auditório se realizará o programa. Agradecemos a todos e até a próxima.